Agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 11 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar ao vivo, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar a gente também daqui a pouco em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. E é claro, evidentemente que durante todo o dia aí com a nossa programação ao vivo. A partir de agora, no Folha no Ar, a gente começa com as principais informações. Já capa do jornal Folha da Manhã nas bancas de hoje, e a gente já começa com a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo parcialmente nublado a claro. Mas agora, solzão brilhando forte aí na planície Goitacá, né? Aliás, depois de um período longo de tempo nublado, de chuva, sol volta a brilhar hoje. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de probabilidade de chuva no fim do período, aquela chuva de verão, né? Mas o tempo deve ficar mais claro hoje, né? Céu mais claro, com sol, máxima de 32, mínima de 23, agora faz 24 graus aqui no centro de Campos, com a sensação térmica já de 27 graus. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves da bancada, vamos conversar ao vivo com o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, Marcelo Feres, já nos honrando aqui com sua presença, e vamos dar uma geral aí na educação para 2023. Primeiro a gente tenta falar um pouco da de 2022, matrículas abertas para 2023 e as propostas para o ano letivo de 2023, uma avaliação também que o Marcelo poderá fazer ainda hoje sobre os quadros do MEC, ao qual ele fez parte. Aliás, foi muito comentado agora no início do ano que você poderia voltar ao governo federal, ao MEC, né, de onde você esteve um bom tempo, lá na área de tecnologia também, né? Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aumento para o professor, vamos falar sobre Chromebook, vamos falar sobre tudo que a gente precisa falar aqui hoje com o Marcelo Feres neste programa. Obrigado, Marcelo, pela presença mais uma vez, e daqui a pouco então vamos trazer o seu bom dia. Vamos só às manchetes aqui do jornal Folha da Manhã e a gente já começa a nossa conversa. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna especializada em vacinação, cuidando bem de tudo que te faz bem. Nas manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, que você pode conferir com a gente aí nas bancas e também em todas as casas aí dos assinantes, o jornal de hoje vem trazendo: democracia sai fortalecida de ataques golpistas em Brasília. Grupo extremista invade e depreda sedes dos poderes. Lula decreta intervenção e STF afasta governador do Distrito Federal. União para recuperar danos e punir responsáveis por atos. Na capa do jornal, algumas imagens desse lamentável, triste e terrível episódio que aconteceu em Brasília, manchando naturalmente a nossa imagem, a imagem da nossa democracia, enfim, causando prejuízos
desses físicos foram os menores, mas prejuízos pela imagem de um país dividido e com verdadeiros fanáticos, né, pelo poder, né? Então, hoje o país tem que ser reconstruído. Folha recebe bênção pelo aniversário de 45 anos. Padre Murialdo fez a oração com diretores e profissionais da Folha Plena e Folha FM. Cheia dos Rios atinge mais de 30 mil pessoas no norte e noroeste fluminense. Falar em Cheia do Rio, agora por volta das 2 horas da manhã, foi divulgada uma nova medição do Paraíba, 9,66. Confere aí, Rodrigo. 9,66 metros. Ontem nós amanhecemos com a medição da madrugada, que era de 9,84. Está diminuindo, né? E isso é bom. Agora, não conseguiram abrir a barra ontem, lá em São João. Depois você conversa aí, Rodrigo. Assim que eu trouxer o seu bom dia, você faça a gentileza. Parece que os caminhões dos frigoríficos ou atrapalharam ou impediram. Eu fiquei na dúvida. Se atrapalhou, foi uma questão só de estacionamento. Se impediram, foi uma manifestação, que eu não acredito que tenha acontecido. Eu preciso entender, e o Rodrigo, como bom sanjoanense, vai explicar para a gente também. Buracos tomam ruas e são alvo de reclamações. Está aqui na capa de hoje do jornal Folha da Manhã. 2 jovens morrem em acidente na Campos Farol. Hoje tem a coluna do Marcão. Líderes mundiais repudiaram ataques à democracia no Brasil. Dom Fernando Rifan também tem coluna hoje. É tempo de refletirmos sobre o nosso batismo. Márcia Ângela, atenção ao uso de celular pelos filhos deve ser redobrado. Bom, tem no jornal ainda aqui, tem muita coisa na Folha da Manhã de hoje. Ídolo do Vasco, torcedor se despede de Roberto Dinamite. Projeto destaca prédios históricos em Campos. Novo enquadramento, prefeitura cobra a ANP royalties retroativos. São alguns dos destaques de hoje do jornal Folha da Manhã. Repito, nas bancas e nas casas dos assinantes. O programa de hoje tem o prazer sempre de receber aqui o secretário Marcelo Feres. E não só pelo Marcelo ser gentil e educado com a gente, isso tudo, mas pela importância dessa pasta, que é a educação. A educação que precisa transformar esse país. E é a única ferramenta que eu particularmente acredito que seja capaz de transformar esse país. Desde o comportamento de higiene, tanto pessoal quanto social, que é o que nos preocupa muito, essa questão do lixo que as pessoas jogam nas ruas, quanto também a um mais avançado estágio, que é a concepção de entendimento de política, de sociedade, de trânsito, de respeito, de convívio. Então, eu só acredito na única ferramenta capaz, que é a educação. O resto é multa para quem é infrator. E acabou. Enquanto a gente tiver multa de R$128 para quem deixa um cavalo solto, os cavalos vão continuar soltos. Essa multa tem que ser no mínimo de 3 mil para começar a brecar essa situação. Então, eu acredito na ferramenta da educação e principalmente, claro e evidente, com as crianças. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem, nos acompanham aí pela Folha FM. Mais uma vez é um prazer estar aqui, sempre que vocês me chamam, é sempre um prazer poder estar aqui conversando sobre educação, como você falou, um tema de extrema importância. Também dar o nosso bom dia e também felicitando aí pelo ano novo, né? Desejando um ano de 2023, né? De muita paz, muitas realizações, né? Para toda a sua audiência. Estamos ainda no início do ano, é sempre tempo da gente buscar,
né, cada vez mais melhorias. Eu acho que a gente está nesse caminho, Campos está nesse caminho, em que pese a gente saber que a trajetória não é uma linha reta, né? A gente sempre avança, retrocede, mas temos que buscar aí os caminhos para a gente estar cada vez melhor. E falar de educação para mim é sempre motivo de muita alegria, porque eu me reconheço como fruto da transformação pela educação, né, na minha vida pessoal. Mas a gente aqui está falando da educação enquanto um sistema, né, que faz com que essa influência do aspecto tanto de aprendizagem, cultura, possa avançar para todos, numa família, para todos num município, num estado, e aí sim a gente ter uma população cada vez mais educada, no seu duplo sentido, né? Educada no sentido comportamental, mas também no sentido de reflexão científico, que permite tomar atitudes, que são as atitudes que a gente crê em termos de valores, né, que está sendo tão contestado atualmente, a questão dos valores, que aparentemente a gente avança enquanto sociedade, mas muitas das vezes a gente avança retrocedendo também, e isso tudo faz parte dessa construção que a educação traz para a gente, a capacidade de pensar, né, e de agir, né, com a razão e com a emoção. E perdemos 2 anos aí por conta da pandemia, literalmente, apesar de todos os esforços seus, dos profissionais da educação. Foram 2 anos difíceis, que precisam ser muito bem trabalhados a partir de agora, numa forma que eu não consigo ainda visualizar, talvez, claro, você, o especialista aqui, para a gente recuperar esses 2 anos, porque o que tem de criança que era para estar alfabetizada e não está, e criança que deixou de aprender, enfim, o prejuízo é muito grande. Vamos falar sobre isso também? Preciso só, Marcelo, trazer o bom dia do Rodrigo. E no seu bom dia, antes de começar a pauta com o secretário, Rodrigo, eu fiquei na dúvida sobre a abertura lá da Barra, se houve protesto ou se houve só impedimento ali de passagem das máquinas por conta da rua ser mais estreita um pouco, né? Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar sempre. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Marcelo, aqui da técnica. Bom dia do meu secretário Marcelo Félix. Sempre um prazer receber ele aqui no estúdio da Folha FM. A gente, claro, daqui a pouco vai falar com ele também, né? Não tem como deixar de falar com o Marcelo sobre o que aconteceu em Brasília. Marcelo trabalhou tanto tempo lá, né? Frequentou os corredores do Congresso, provavelmente do Palácio Planalto também. Então ele, né, viu de perto, imagino para ele que já viu aquilo de perto, ver toda aquela destruição, que é muito fruto disso que a gente está falando no início desse programa, né? Às vezes da falta de conhecimento das pessoas, quando elas destroem uma obra de arte como aconteceu, quando elas chegam, né, ao fanatismo, ao absurdo que foi esse ataque lá em Brasília, que é muito bem destacado hoje na edição da Folha, e inclusive alertas que haveria possibilidade de um novo ataque ao STF, inclusive está sendo noticiado em alguns sites, né, e já estão sendo tomadas providências que infelizmente não foram tomadas anteriormente, e inclusive agora gerou no pedido de prisão lá do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, né, que estava lá passando férias nos Estados Unidos e prometeu voltar para se entregar à Polícia Federal. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre isso, mas respondendo a sua pergunta, foi realmente um protesto dos pescadores. Os pescadores fecharam com um caminhão frigorífico o acesso à barra lá de Atafona. Eles alegam, né, que a partir da abertura da barra lá, isso traz prejuízo para eles, porque eles não conseguem sair para o mar, porque o calado, eles explicaram lá uma parte técnica que eu não vou saber, mas que isso atrapalharia, porque hoje o que acontece? A saída deles é pelaquela saída depois deles da convivência, né? Lá já em São Francisco do Bapuano. Hoje eles saem de Atafona e pegam o acesso ao mar lá já pelo litoral de São Francisco. E a partir da abertura da barra, isso atrapalharia isso, eles não conseguiriam sair. Mas ontem à noite teve uma reunião na sede da Prefeitura com representantes do INEA e também com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba, onde foi tratado exatamente sobre isso, sobre essa alternativa, e que tudo ficou, pelo menos tudo ficou acertado, né, com a colônia de pescadores lá e também com a comunidade, que será aberta a barra hoje. Então está previsto para agora de manhã, para que essa barra seja aberta, né, porque o desejo para evitar maiores transtornos por conta da cheia do Paraíba. A gente tem problema já com o Gugix aqui em Campos, né, na 15 de novembro, também aquele dique de Barcelos que só teve uma obra emergencial, mas não foi concluído totalmente, então há a possibilidade dele se romper também. Então há toda essa preocupação, porque precisa que a vazão aumente, né, do Paraíba para o mar, para diminuir essa pressão nos diques, né? Também tiveram representantes de Cardoso Moreira nessa reunião, e aí você fala assim, mas por que Cardoso Moreira? Porque recebe água do Rio Muré, Muré deságua
no Paraíba, então aumentando o fluxo do Paraíba, o Muriaé também vai ter um fluxo melhor. Inclusive ontem a Defesa Civil esteve naquela Três Vendas, né, lá onde tem uma barragem, né, chega a ser como se fosse uma comporta também, né, embaixo da BR-356. Na verdade ali foi feito, desculpa Rodrigo, ali foi feito só um duto de passagem. Exatamente. O que ajuda quando a água está do lado de lá, daqui para quem vai para Italva, do lado direito, onde tem as casas, a sair porque tem o Rio das Onças, que divide ali o Outeiro de Três Vendas, certo? Então, enche o Rio das Onças, enche ali a quadra, enche Três Vendas, aí aquela passagem ali ajuda a escoar a água. Só que quando enche o Muriaé, ela faz o caminho contrário. Faz o caminho contrário. E tem ali o dique de Boianga também, que também é outro que precisa de manutenção. Né? E aí, então, foi esse encontro. Eu acho que o comitê, eu estou até tentando ver se a gente consegue trazer aqui o representante do Comitê do Baixo Paraíba, não sei se ele teve recentemente, para a gente tentar falar um pouco sobre essa questão, porque quando se fala do Rio Paraíba, baixo do Rio Paraíba do Sul, as pessoas pensam que é só o Rio Paraíba do Sul, e não, é toda a bacia hidrográfica que faz parte aqui do Rio Paraíba do Sul, né? Então a gente, inclusive, tentar trazer ele para ele falar um pouco sobre isso, porque a gente sabe que como funciona o Comitê de Bacia, só rapidamente falando, o Comitê de Bacia é mantido com recursos que são pagos por impostos de empresas que consomem a água, e aí inclui desde o usuário de água, como por exemplo a própria SEDAI e outras empresas que têm a margem do Paraíba, e esse recurso então é revertido para esse comitê para eles investirem em obras. Então, saber se não há hoje recurso suficiente para justamente fazer esse trabalho de recuperação desses diques, que também fazem parte, né, de toda essa bacia hidrográfica. Então a gente um questionamento que se faz, porque já se passou da hora de resolver essa questão dos diques, porque todo período de chuva é o mesmo problema, é a expectativa por projetos que vão trazer solução, pelo menos evitar que as famílias percam suas casas. Falou de 30 mil pessoas que foram afetadas pelas chuvas, algumas desabrigadas, outras desalojadas, e é um cenário que a gente vê se repetir a todo tempo. Então precisa se ter políticas mais efetivas, pelo menos de cobrança por parte do comitê, que foi criado para isso, porque ele é representado pela sociedade civil, pelos entes públicos e também por ONGs, né? Então, assim, pela sociedade civil organizada de uma forma geral. Então é importante que todo mundo se una nesse momento para trazer soluções definitivas e não mais esses paliativos que infelizmente colocam em risco toda a população. Se for falar disso, Marcelo vai desanimar de esperar, porque Campos era para ser Campos é para ser um dos sistemas de escoamento de água do Paraíba, do Rio Paraíba, mais perfeito do mundo. Nós temos 1.470 quilômetros de canais, todos entupidos. E as autoridades vão empurrando o lixo para debaixo do canal. Não é nem para debaixo, também para debaixo do canal. Os caras ficam lá como se não fosse com eles. Meu caro secretário, você me permite abrir aqui essa pauta? Eu vou começar aqui a apresentar, como diria da Maravilha, não me venha com as problemáticas que eu tenho solucionática. Boa. Essa é boa, né? Bom, para começar, tem um assunto muito polêmico, que inclusive tem um ouvinte aqui que já posta, outro dia a gente falava que ele também questionou essa coisa da aprovação automática. Eu entendi todo o processo, é porque eu tenho que entender, porque a mulher fala o dia inteiro, né? Então eu já ouvi de manhã essa historinha, de tarde eu ouço de novo. Mas vamos lá. Aprovação automática. Ele até pergunta ao Marcos Vinícius Tavares: bom dia, secretário, você colocaria seus filhos em uma escola com sistema de aprovação automática, onde chegam no 5º ano sem saber ler e escrever? Como é que foi essa volta da aprovação automática? É um sistema emergencial, uma espécie de gatilho por conta da pandemia, ou não tem nada a ver, isso vai ser adotado definitivamente? Explica isso para a gente, por favor, Marcelo. Ótimo, acho que começamos bem, né? Se você não provocasse essa questão, eu mesmo iria provocar. Primeiro porque há um erro conceitual, mas a gente sabe como é que funciona, ou seja, as pessoas têm uma compreensão a partir do que ouvem. Então, não há aprovação automática em discussão, há progressão continuada. Então, ao invés de ser AA, aprovação automática, nós estamos discutindo aqui progressão continuada, PC. Estou diferenciando porque, em termos sonoros, parece que nós estamos falando da mesma coisa, mas não é muito diferente. O
que é progressão continuada? A gente, enquanto adulto, a gente está trabalhando. Você está desenvolvendo uma atividade nova, vocês aqui na área de mídia. Se você está aprendendo algo que é novo, passando a usar a internet, passando a usar algum recurso, uma tecnologia nova, você imagina se você for reprovado e for demitido, porque você não aprendeu algo que é novo. Agora, você imagina você fazer isso pós uma pandemia com crianças que estão ali chegando, retomando a atividade de aprendizagem. Então, isso já é algo notório, chega a me espantar em certa medida, como que a maneira como a informação é colocada, e não as pessoas e os pais acabam sendo vítimas disso, é colocada dentro de uma proposta que visa justamente desconstruir ao invés de construir. Porque se a lógica é a aprovação automática, o que a criança não precisa estudar, e eu vou aqui tentar tratar com visões diferentes, tá? A visão muitas das vezes colocada de forma geral é o aluno não precisa estudar, ele vai ser aprovado. Primeiro, quer dizer que a lógica é a aprovação ou é a aprendizagem? A palavra aprendizagem não entrou nessa conversa, tá? Essa é a primeira questão que precisa ser chamada a atenção. Aí vem o segundo ponto, e aqui eu falo principalmente para os professores, pedagogos, que também muitas das vezes se confundem um pouco com relação à forma como a informação é tratada. Uma aprovação automática pressupõe que não há mais aprovação ou avaliação ou mesmo aprendizagem. O aluno vai se quiser, frequenta a aula se quiser, faz a avaliação, estuda se quiser. Aí nós não estamos falando de educação seriamente. Então o primeiro passo nós estamos aqui no município que vem de um histórico de fracasso na educação, infelizmente. Não tínhamos nem o IDEB, isso foi resgatado, mas não temos ainda motivo para nos orgulhar da educação. Eu estou aqui, completei agora 2 anos, e toda a equipe da educação de campus, falando aqui da rede municipal, a gente tem feito um trabalho que, para quem acompanha, está vendo que há seriedade. A credibilidade hoje em relação à educação de campus não é como era no nível que a gente chegou aqui e via. Para a pandemia, que você mencionou mais cedo, Nogueira, é um fato, vou voltar já à questão de aprofundar a questão da progressão continuada, mas a pandemia ela só fez acentuar aquilo que já estava dramático na educação de campus. Então, a discussão jamais é sobre aprovação automática. E qual é a diferença? Se você for olhar internacionalmente, se você for olhar mesmo na realidade de Brasil, esse assunto está mais do que batido, vencido. E qual é a diferença do que a gente está propondo? Progressão continuada. O aluno, agora o caso concreto, o aluno ele vai para a escola, dentro de uma situação em que você precisa de apoio do pai, ele precisa eliminar as barreiras, então você tem que ter merenda, tem que ter uniforme, tem que ter transporte. Tudo isso o campus estava num caos. Então nós fomos resgatando isso, e isso hoje está superado. Aí vem a parte pedagógica, que eu dizia aqui, inclusive em entrevistas anteriores, eu dizia, a gente fala de tudo, menos de educação, que é efetivamente a aprendizagem. A progressão continuada é dar oportunidade da escola, do professor, criar estratégias de recuperação. Então, ao invés de você focar qual é a nota que o aluno teve, porque o professor muitas das vezes é colocado num papel de julgador. E se eu der 4 para o aluno como rendimento, ele perde de ano. Mas se eu deixá-lo passar sem ter aprendido, a responsabilidade é minha. Não é individual essa responsabilidade, ela é sistêmica. Então, progressão continuada é você dar ao aluno, mesmo quando chega o final do ano, você avalia o que ele aprendeu e dá continuidade como uma ficha. O que houve de aprendizagem, o que houve de barreira e dificuldade, para que o professor do ano seguinte continue a partir dali. Se a gente deixasse só por conta do modelo da escola, ainda assim seria progressão continuada. Mas o que a secretaria está fazendo é colocando uma série de ações de recuperação, porque a gente entende que os 2 anos perdidos da pandemia não são recuperados rapidamente num único ano de retorno. Vou te dar um exemplo, isso é importante. Vamos pegar o aluno nosso hoje, que em 2023 vai para o 5º ano. 5º ano é o ano que se faz a prova do SAEB. Então, nossos alunos da rede municipal serão alunos que vão fazer a avaliação. Então, só para começar por aí, nenhum secretário em sã consciência vai querer aprovação automática, porque ele não tem avaliação só interna, ele tem avaliação externa, comparativa, que é o chamado IDEB. Se fosse para discutir aprovação automática, Campos já viu que não funciona, porque nós ficamos numa situação muito ruim de IDEB. Agora, se a gente pensa, o aluno que está hoje no 5º ano é um aluno que em 22 estava no 4º, o nosso aluno com maior carência de aprendizagem, Rodrigo. Por quê? Porque no 4º ano, em 2022, ele fez o 2º e o 3º ano durante a pandemia. Tá? Ele fez em 20 e 21.
Então, é um aluno que esteve no primeiro ano, em 2019, aprendendo no processo de alfabetização, e depois saiu do sistema escolar, porque a pandemia não permitiu. E ele agora é esse aluno que vai fazer a avaliação do IDEB. O que você pode esperar de um resultado de IDEB desse? Qual é a solução da secretaria? A promoção automática não existe, mas a progressão continuada sim, PC e não AA. E essa progressão, ela nos dá a condição de fazer uma série de ações de recuperação que já estão em curso e vão se intensificar em 2023. Então, nós temos ferramentas tecnológicas que estão sendo colocadas justamente para que o aluno possa estar fazendo mais testes, avaliação para saber o nível de aprendizagem do aluno e, naturalmente, capacitação também para os docentes. Para o efeito político das discussões de educação, usar o termo aprovação automática acaba gerando uma contra-informação. Faz parte do jogo político. Agora, a gente que trabalha educação seriamente está numa lógica de progressão continuada, que é a mesma. Procure, pesquise no MEC, procure na Unesco e verifique se não é isso que vale em todo lugar. Rodrigo, você me permite só mais uma pergunta sobre esse tema e, né, rapidamente eu libero aí para você. Porque, Marcelo, eu também não acho justo que, de todos os envolvidos nesse processo, o único que pague seja o aluno da pandemia. Eu me refiro à pandemia. Que todos nós sofremos com a pandemia, os professores, os auxiliares, todo o conjunto da educação. Agora, o único que vai pagar é o aluno que foi reprovado? Ele não teve acesso 100% à educação. Houve uma série de recursos que você implantou com tecnologia, com aulas por WhatsApp, grupo de WhatsApp, grupos de Face, tudo na tentativa do novo, né? Até o desconhecido. Agora, eu concordo, o aluno não tem que pagar. Mas o que eu quero entender é assim, essa progressão automática, ela vai ser adotada a partir de agora permanentemente, e eu já ouvi muito sobre isso, até sobre o horário de chegada dos alunos nas escolas. Nos Estados Unidos já foi feita uma pesquisa, os alunos que chegam às 8h30, 8 horas, eles rendem mais do que os alunos que chegam às 7, que tem que acordar muitas das vezes às 5 da manhã, uma criança. Então, é toda uma mudança, né, muito estruturada da educação pelo mundo afora. Mas o que eu quero entender, essa não é a aprovação automática, mas essa progressão automática. Continuada, não tem nada de automático nisso. Também é automática. Nada progressão, automático. Perdão. Continuada. Você falou PC, progressão continuada, perdão. Ela vai ser adotada, é definitivo, é temporário? E a criança que chega no 5º período e não sabe ler nem escrever, como é que é tratada essa criança? E a gente vai na pergunta do ouvinte aí, né? Se eu colocaria meu filho numa escola que não aprende, né? Ou pública ou particular, você pode até ajustar a pergunta aí, chegando no 5º ano sem ler. Por aí a gente começa... Ele fala aprovação automática. Isso, não. Ele como a frase a comum, maioria, né? Por isso que eu estou trazendo porque já teve isso em Campos. Pois é, mas o ponto central de aprendizagem, que a discussão é essa, ponto central de aprendizagem, nós estamos falando aqui, que a criança, ela, como você bem falou, ela acaba sendo vítima de tudo isso. Se você pega o exemplo que eu dei aqui, uma criança que entra no 5º ano, seja na rede pública ou privada, este ano, 2023, ela estava no 1º ano antes da pandemia, ou seja, em 2019. Era essa a realidade. Eu lhe pergunto, se eu reprovo essa criança no 4º ano, você acha que o problema dela foi no 4º? No 4º ano? Não. Foi no 3º ano? Também não. Foi no 2º ano? Ainda não. Ela vem com o problema se arrastando. Então, a solução para um problema que é longo não pode ser uma solução rápida. Aí você coloca lá uma prova com as habilidades da BNCC, ou seja, aquilo que é previsto do aluno saber. Na verdade, nós vamos reprovar, aí sim, reprovar automaticamente, porque você vai botar toda a conta da pandemia, aonde? Para o aluno pagar. E o pior, Nogueira, é que o aluno vai fazer a avaliação, vai ser reprovado, vai ficar no 4º ano, certo? No próximo ano, ele tem base para avançar no 4º ano. Se eu seguir só pela lógica de que ele está no 4º, tem que saber o que tem no 4º ano. Não, ele vai ser reprovado de novo. E aí eu trago um dado que é alarmante. Campos, historicamente, antes da pandemia, tinha uma perda de alunos do ensino fundamental, estou falando de criança e adolescente,
da ordem de 1.500 a 2.000 alunos por ano. O que significa isso? O aluno sai do sistema escolar. Ou seja, são crianças que fatalmente, no melhor cenário, que já vão tentar partir para o trabalho infantil e tal, vão buscar a educação tardiamente. E aí, com idade de 15, 18 anos, nós podemos alimentar isso. Então, a reprovação, toda discussão profunda de educação, já sabe que reprovar não é remédio, é veneno. Porque o próximo passo, depois da reprovação, é a saída do sistema escolar. É isso que a gente quer para as nossas crianças? Então, assim, a responsabilidade disso é do sistema educacional. Os pais, aí entra a relação de confiança com o sistema educacional. Os pais que entenderem que nós estamos simplesmente deixando passar sem responsabilidade, eu alerto aqui que não é isso. As ações de recuperação, capacitação, o papel da escola, ele muda na medida em que a gente tem que fazer o diagnóstico. Qual seria o ideal hoje em termos de diagnóstico quando a gente fala da educação? Cada aluno, nós tínhamos que saber. O que acontece quando você vai num médico? O tratamento é individualizado. Então você sabe ali, ó, esta pessoa fez o exame, está com esses indicadores, tem que tomar esse medicamento, por exemplo. E na escola, eu não posso tratar como se fossem 20 alunos, 30 alunos, todos homogêneos, todos iguais, porque não são. Então isso começa na família. Então, para esse pai ou mãe que faz o questionamento da aprendizagem da criança, todo o foco da secretaria hoje em relação à família é trazer a família para a escola. Nós precisamos desse apoio, quando você mencionava no início, como recuperar as crianças. Mais do que a pandemia, é como a gente reaprender a fazer educação. Começa com a questão social, sim. As famílias precisam acompanhar mais. E nós, da Secretaria de Educação, temos que ter programa que chame a família para estar presente também na escola, que é um projeto chamado Família na Escola, que a gente está desenvolvendo. Saúde da criança precede a aprendizagem. A fome, a alimentação da criança precede a aprendizagem. Mas eu não posso me contentar com isso. Dentro da sala de aula, você tem que ter equipamentos, materiais que estimulem. Nós entramos, por exemplo, com laboratório de ciências, matemática, tivemos a melhor feira de ciência, que é a nossa Semana de Ciência e Tecnologia, que aconteceu em outubro, né, ali no espaço do Jardim São Benedito, e foi a melhor. Por que foi melhor? Dita pelos professores. Porque eles tinham recursos, os alunos estavam motivados. Laboratório de robótica, no início do ano passado, se falava que robótica tinha que se pensar para daqui a 30 anos em Campos. Hoje, quero saber qual é a escola que abre mão de ter atratividade. Essa criança quer ir para a escola, porque a escola está mais atrativa do que ficar em casa. Isso é parte de um resgate. Agora, isso é trajetória, tá? Não é um processo rápido. Aprovação automática, a progressão continuada, tudo isso é uma discussão de espuma da educação. Nós temos que aprofundar um pouquinho mais, e aí cabe, claro, a gente está aberto, tem conversado com nossa área de ciência e tecnologia, conversando também com os educadores das universidades, porque nós temos um polo de educação em Campos. Então, Campos tem toda a condição de aprofundar esse debate, é isso que a gente vai estar fazendo, na perspectiva de recuperação para curto, médio e longo prazo da nossa educação. Eu tenho absoluta confiança que a gente está no caminho certo. É exatamente isso que o Marcelo Férez falou. O preço da pandemia chegou para todo mundo. Não adianta a família achar que a escola vai resolver os problemas que muitas vezes ela não consegue resolver dentro da própria casa. Então elas precisam estar envolvidas nisso e entender que o processo educacional faz... a participação da família é indispensável. A família acha que mandar o aluno para a escola vai resolver o problema que muitas vezes ela não conseguiu. Os pais viram o quanto foi difícil durante a pandemia. Muitas vezes, a gente sabe que para alguns, até pelo nível de conhecimento, às vezes, não tem condições, às vezes, de educar o filho, não educar, mas de ensinar o filho o conteúdo que é necessário. Mas esse compromisso de esforço, de dedicação, tem que ser contínuo, mesmo para aquelas pessoas que têm dificuldade de buscar a escola, participar mais disso. E quando a gente fala que é um preço que a sociedade toda vai ter que pagar. Então, quando a gente vê algumas pessoas, né, já colocando, vamos dizer assim, o boi na frente das carroças, tipo assim, colocando tudo na frente, já sem... Porque a gente viveu a carroça veio do boi, exatamente. Quando a gente vê que foram 2 anos, né, de pandemia e que é uma conta que a gente vai ter que pagar durante um bom tempo ainda, ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista coletiva que o próprio ministro da Educação deu, o Camilo Santana, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, a avaliação, né? E uma das questões que ele colocou em relação as propostas que ele tem para os próximos 90 dias é entregar, inclusive, uma programação da pasta, né, sobre esses 4 anos, e uma das coisas que ele focou é justamente a educação básica e o programa Alfabetização na Idade Certa.
né, que baseado num sucesso que teve lá no Ceará, enquanto ele foi governador, né, que é justamente preocupar isso. Para a preocupação dele é isso, porque a gente sabe que a questão da alfabetização, infelizmente, a partir da pandemia, a gente já via problemas com a alfabetização, mas com a pandemia isso ficou ainda mais agravado. Como você falou, a criança que simplesmente nunca tinham frequentado a escola passaram a frequentar, a criança que estava lá no pré-escolar, na maternal, e de repente já está aí, né, numa escola regular. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado e, acima de tudo, que a sociedade se envolva também nisso, né? E é a família, né? E aí também, quando as pessoas veem a oportunidade, muitas vezes, de criar alternativas, projetos, também fazer isso, porque fica só responsabilizando o tempo todo o poder público, só o poder público tem responsabilidade disso, e a gente sabe que podem existir várias iniciativas bacanas de incentivo à educação, projetos sociais que podem abraçar isso também. A gente tem muitos projetos sociais bacanas em campos. Então, assim, a sociedade como um todo tem que tomar essa questão da educação como uma responsabilidade, porque foi o que o Cláudio falou, a gente só vai viver numa sociedade melhor se a gente realmente, todo mundo acreditar que a educação é esse objeto de transformação. Então, não é só o poder público, é a sociedade como um todo abraçar esses projetos, incentivar a educação, né? E eu acho que é isso que falta às vezes. As pessoas acham que não, a prefeitura que cuide da educação e a gente, né, vai dar... Vamos colher os frutos disso. E os frutos disso vão ser colhidos se todo mundo participar. E aí eu queria perguntar ao Marcelo, né, ele falou desse projeto que tem de atrair a família à escola. A gente sabe que é um projeto piloto, inclusive, que foi montado, acho, pelo governo passado, pelo governo do Ministério, acho que foi, não sei se foi o Ministério da Educação, acho que não foi. Foi da família, né, que montou isso. É uma política que foi criada, Campos foi pego como uma cidade piloto, né, pelo Ministério da Família. Com essa mudança, você acha como é que fica isso? Vocês vão abraçar esse projeto? É algo que vocês vão levar independente de ter apoio federal ou não ter apoio federal? Você acha que esse apoio vai continuar? Bom, antes de falar disso, deixa eu só complementar aqui, assim, na linha que você falou e como o Nogueira abriu aqui falando da importância da educação, né, eu expandiria, né, educação e cultura, porque em grande medida a gente reproduz cultura, né? Quando você falava do exemplo de por que alguém joga o lixo no chão, a criança que vê o pai falando alto, ela vai falar alto, ou a mãe falando alto, ou atuando com um comportamento agressivo de violência, ela vai reproduzir. Então, boa parte, né, daquilo que a gente faz, a gente reproduz, porque nós somos seres sociais, né? Ou seja, a gente está sempre, de alguma maneira, sendo influenciado por aquilo que a sociedade nos mostra, nos apresenta, e é isso que leva também às nossas atitudes. Então, as pequenas mudanças fazem muita diferença se você pensa na trajetória. Ou seja, uma criança com 3, 4, 5 anos, quanto mais bons exemplos ela convive, não é só você mostrar no livro enquanto ela está na escola. Por isso que a gente às vezes percebe uma diferença grande de vocabulário, por exemplo, de uma criança de classe média que está numa escola particular e de uma criança de mais humilde, né, seja na escola pública ou bolsista de escola particular. Se o vocabulário que ela tem em casa, ela ouve nós vamos, o que ela vai reproduzir? Nós vamos. Mas se ela tiver um outro modelo e ela ouvir nós vai, para ela não tem diferença, ela só vai pegar esse tipo de informação, de concordância, para lá e para cá, isso vai ser muito depois. Estou dando um exemplo bem simples. Agora você imagina na questão de formação, de todo esse processo de desenvolvimento intelectual, moral, de valores. Então a sociedade influencia, os meios de comunicação influenciam. Hoje você tem uma internet que, cadê o filtro da internet? Né? Você tem filtro, isso aqui não pode, isso pode. Dependendo da situação, muitas das vezes os pais estão usando cada vez mais o próprio aparelho, o smartphone, como mecanismo de distração para eles poderem ter algum tempo para si, porque também a sociedade está em desequilíbrio. E eu falo isso não para a escola pública, inclusive a escola particular. Muitos pais não conseguem ter tempo, organizar o tempo, que também tem que trabalhar, tem que tocar a vida, e os filhos estão na escola e acaba sendo a escola responsabilizada por educar. Alguns dizem, a escola escolariza. A educação é mais do que escolarizar, né? Então, não dá para colocar a responsabilidade do comportamento meramente na escola, porque o tempo que a criança está na escola é muito inferior ao tempo que ela está com a família, né? E na sociedade como um todo. Agora, nessa questão que você mencionou, a gente tem em Campos um projeto que já começou há bastante tempo, chamado Saúde na Escola. Vou chegar em Família na Escola, mas Saúde na Escola, que é um sucesso, e ele é fruto, né, dessa visão, já lá atrás, ainda na época do governo Rosinha, que iniciaram as primeiras ações, e ele vem sendo desenvolvido,
e permitiu que a gente tivesse muito mais integração entre educação e saúde. E aqui eu mando um abraço para os colegas da saúde, né, o secretário Paulo Irano e os demais subsecretários, né, doutor Paulo Irano, o Paulo Irano, claro, doutor Charbel, doutor Rodrigo e outros mais, que são grandes parceiros da educação. Você vê que a gente sobreviveu bem na questão de como avançar com vacina e tal na pandemia por conta dessa parceria. E aí a gente identificou desde lá que não daria para a gente resgatar a educação se a gente só pensasse na dimensão da saúde, precisaríamos também ter a família. Então nós começamos a desenvolver de maneira embrionária em campos essa ação de família. Que não deixa de ser saúde, né? Que é a saúde socioemocional, de uma certa forma, né? Sim, e a conscientização também, né? De entender esse papel e de chamar a família a estar mais próxima da escola. Então, na medida que a gente começou a pensar, escrevemos um projeto piloto para nós mesmos, nós não tínhamos ciência de que existia um projeto nacional pensando nisso. E aí, nas nossas pesquisas, a gente acabou identificando que havia. Foi quando a gente apresentou o projeto que estava sendo concebido em Campos, que a gente também detectou lá e não havia nenhuma ação concreta do projeto Família na Escola do governo federal. Então, nós fomos chamados a fazer esse encontro, que na verdade foi uma influência mútua. E por isso que nós fomos os primeiros enquanto município, porque a gente já estava nessa. Esse primeiro não tem nenhuma relação com o protagonismo, mas sim com percepção de que é necessário. Então nós começamos, só no ano passado foram pais de várias unidades escolares que passaram por esse processo de capacitação. Esse ano a gente vai avançar muito mais nisso, independente para onde caminha o programa do governo federal. A gente já tem uma meta para nós mesmos, no sentido de trazer o pai, por exemplo, para atividades lúdicas, pegar o final de semana e fazer reuniões que envolvam os pais, para que eles possam ter essa dimensão da educação, mas também uma dimensão de estar próximo. E isso é fundamental para que haja essa sensibilidade que a escola escolariza, mas os pais educam. E a gente tem que trabalhar isso chamando eles para perto em ações que envolva diretamente capacitação e envolva também os momentos que são próprios deles com os filhos. Tipo, você pode ter um jogo pega-vareta, você pode ter jogos que são para adolescentes também, que vai permitir essa interação que muitas vezes não acontece em casa. Então, via essa parte muito mais flexível, muito mais que aproxima pais e filhos, você está educando. E no âmbito, só um parênteses, depois a gente vai aprofundar isso, quando a gente fala da nossa escola de aprendizagem inclusiva, a gente condiciona que a criança atípica tenha o pai também acompanhando junto e se capacitando. Então, isso é família na escola. Vale para a inclusão e vale para qualquer outra situação. Agora, quando você fala da capacitação desse pai, né, muitas vezes são pais que também não tiveram oportunidade de estudar, não têm o conhecimento, mas são pessoas que muitas vezes, esses pais, são muitos deles que às vezes procuram estar mais próximo da escola, porque sabem o quanto a educação fez falta para ele, o quanto o aprendizado fez falta para ele, e quer que o filho dele tenha uma questão diferente. Existe esse caminho também? Esse pai busca essa capacitação? Está próximo da escola? Ele existe, mas é menos intenso do que nós gostaríamos, né? A educação é para todas as idades. A educação é para a educação do adulto, a gente tem a modalidade educação de jovens e adultos, que ela possibilita que alguém que ainda hoje tem mais de 18 anos e pode ter 60 anos, nós temos casos, né, de pessoas com 60 anos que voltaram aos bancos escolares, ou mais até do que isso. Ele pode começar a estudar agora, tem um esforço grande, a gente sabe disso, mas ele pode fazer o seu ensino fundamental, pode ser alfabetizado, fazer o seu ensino fundamental, fazer o seu ensino médio e, inclusive, fazer a universidade. Nós temos casos, não significa dizer que isso requer um esforço muito grande, mas possível o sistema educacional está preparado para isso. A gente sabe que muitas das vezes os desafios do dia a dia, da rotina, da vida, das dificuldades materiais e tudo mais, acabam sendo verdadeiras barreiras para que isso aconteça. Mas o sistema educacional, para aqueles que desejam retornar à atividade escolar, e muitas das vezes é até uma forma de socialização, a gente percebe isso também. Não posso dizer que seja a maioria dos pais que estão com esse objetivo, até porque a dimensão das fragilidades de empregabilidade, todas essas questões sociais que estão para além da dimensão educacional, elas estão presentes, né? Elas ficam ali pressionando o sistema educacional. Muitas das vezes a criança não vai à escola porque tem dificuldades que a família está passando. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade de saúde, pode ser uma fragilidade da própria estrutura familiar, com separação, enfim, tudo isso influencia a criança.
e tudo isso vai influenciar a presença e a aprendizagem dela na escola. É claro que falar isso de forma genérica não resolve o problema. Nós temos que tratar, e é isso que a gente faz, dentro da sala de aula. Nosso foco, enquanto gestão da secretaria, sabemos de tudo isso, mas dentro da sala de aula a gente tem que identificar quais são as barreiras que dificultam a aprendizagem, sob o ponto de vista de saúde, socioemocional, sob o ponto de vista da própria escola, né, se a escola não é atrativa, sob o ponto de vista do professor, a capacitação do professor, a motivação do professor. Tudo isso está em jogo, porque eu tenho que eliminar barreiras. Aprender, para encerrar, aprender, as crianças aprendem. Elas entram na escola sabendo andar. Quem ensina a criança a andar? Ela tem motivação para andar, ela vai buscando pelo exemplo, vai desenvolvendo e anda. Ela aprende a falar. Ninguém precisa entrar na escola. E depois que já chega falando, parece que a escola não ajuda. Então a família tem que continuar estimulando. É sempre um processo de estímulo e eliminação de barreiras. Mas se você pegar um bebê recém-nascido aqui no Brasil e levar para a China, ele vai falar chinês. Exatamente. É a mesma coisa. E aí eu sempre falo, é um animalzinho, né? Somos animais. Né? E aí é uma extensão do que nós somos. Assim como nossos animais também. Muitas vezes o cachorro que a gente tem é bravo, vai ver a índole do dom, é a mesma coisa. Estímulo e resposta, né? Muitas vezes você tem essa relação, é um espelho, né? É exatamente isso. O Marcelo, a gente ficou de falar sobre esse período de matrículas para 2023 nesse primeiro bloco, mas o tempo avançou, os assuntos foram importantes também, e a gente vai nessa pauta aí variando, voltando se for o caso. Deixa eu só fechar, se você me permite, Rodrigo, esse bloco, e aí a gente parte para o bloco seguinte já falando das matrículas também. Aí vem a questão de material escolar, de uniforme. Ano passado teve problema com essa questão de distribuição de uniforme, enfim. Deixa eu só te fazer uma pergunta para fechar o ano de 2022 com relação a uma mudança que você promoveu, importante, que é essa automatização do diário do professor. A partir de agora é tudo online. Aí surge uma outra demanda que os professores apresentam para a gente. Mas o professor não tem computador para fazer o diário online. Como é que faz? A escola não tem como fornecer um computador disponível lá no laboratório de informática para cada professor. Muitas vezes tem um ou dois só. E você chegou a prometer, ao invés de auxílio tecnológico, na época da pandemia, o Chromebook. E parece que o Tribunal de Contas não aprovou a compra, me parece, eu acabei não me informando mais detalhadamente. Vai ter Chromebook? Se não vai ter Chromebook, vai ter um auxílio tecnológico? O que é possível fazer nesse caso? Ótimo você trazer essa questão. A questão da tecnologia ela é fundamental hoje para o professor na sala de aula. Eu não sou daqueles que são entusiastas da tecnologia pela tecnologia, ela é meio. A responsabilidade é do professor, a responsabilidade é da gestão educacional. Mas não ter tecnologia nos trava, sem sombra de dúvida. Com relação à questão da compra de equipamentos, nós não estávamos comprando apenas Chromebooks, são computadores, né, para toda a rede. E, de fato, o processo ficou mais ou menos uns 4 meses parado, né? Nós avançamos com isso mais ou menos em agosto do ano passado, depois também de algumas dificuldades internas mesmo, né, até esse processo ficar pronto. E ficou no segundo semestre, boa parte, praticamente todo o segundo semestre, em análise do Tribunal de Contas. Isso é praxe, porque é uma compra de alto valor, né? Então isso tudo também é muito público, então não tem nenhum problema senão os atrasos. Eu estive mais de uma vez no Tribunal de Contas solicitando que dentro das possibilidades de análise isso pudesse andar de forma mais célere, porque comprometeria o nosso início desse ano, a gente já tinha sinalizado sobre isso, e mais para o final do ano foi quando a gente teve um resultado de análise que ele foi, por um lado, favorável, mas ele exigiu mudanças, e são mudanças técnicas, não era nada relacionado a preço, nada disso, que inviabilizavam corrigir. A gente teve que interromper para fazer de novo. Só que aí ele, quando volta, ele volta numa fila de outras compras que já estavam em andamento. A gente tem uma espécie de funil, por assim dizer, né? Ou seja, tem várias questões. Quando a gente fala que entregamos esse ano, que passou, 2022, laboratório de ciências, laboratório de matemática, robótica, isso tudo foram compras de 2021. Né? As manutenções que começaram em fevereiro, né, naquela crise das escolas em termos de estrutura, foi feita ainda no primeiro semestre, o processo foi feito no primeiro semestre, e até ele chegar
a ser efetivamente impactando as escolas, isso demora um tempo. Então, requer planejamento. Mesma coisa vale para os equipamentos. Ou seja, os professores podem estar tranquilos que o compromisso assumido, ele será honrado. O tempo, infelizmente, porque não depende só de boa vontade, mas esse processo ele já está bem encaminhado, inclusive, para rodar agora, em fevereiro, poderá ser questionado, tudo isso faz parte. A gente não pode dizer quando que vai chegar, mas certamente não mudou uma vírgula. Ao contrário, a gente até fez uma reestruturação ampliando em números o quantitativo de Chromebooks, porque dado o resultado que a gente está vendo de adesão, não apenas pensando individualmente para os profissionais, mas também para que as escolas tenham os equipamentos. Então, a política de utilização de tecnologia na sala de aula, ela está só se fortalecendo. O prazo, aí vai para aquilo que você provocou antes. O uniforme demorou, a manutenção demorou, a tecnologia demorou, mas depois que entra, não tem improviso. É isso que eu chamo a diferença de... Não dá para a gente simplesmente querer fazer num estalar de dedos. Nós começamos praticamente do zero nessa pandemia. Quando você pega uma estrutura que já vem... Por exemplo, eu estou dizendo assim, nós vamos entrar, a palavra é essa, para resolver a questão de tecnologia na escola. Sabe por quê? Porque não tem nada. E 2020 já poderia ter alguma coisa. Ou não. Eu não estou fazendo comparação de gestão. Eu estou fazendo a crítica ao próprio sistema, como ele está colocado em campos. Então, você está demorando, fica parecendo que a gente pegou o que tinha, jogou fora e não substituiu. Não tinha nada. Infelizmente, ainda tem muito pouco. E vai ter aquilo que a gente está comprometido em fazer. Então, lá para... É porque não dá para estipular... No primeiro semestre. Agora, a data é mais difícil a gente falar. Porque não depende de verba da secretaria, não depende de autorização sua, o que depende agora é da aprovação. É o fluxo do processo mesmo. Da burocracia. Isso é lento. Então vai ter Chromebook. Vai. Combinado. 7h59, meu caro Rodrigo, vamos falar daqui a pouco sobre a volta aí 2023, né, que sem pandemia... Como é que vai ser, matrículas abertas, essa coisa toda, o aumento também de alunos, né, oriundos da rede particular por conta da crise econômica. Vamos falar sobre tudo isso. 7h59, eu peço licença, Marcelo, Rodrigo, você que nos acompanha aí também pela internet, você que nos acompanha pelo rádio. Em 2 minutos estaremos de volta conversando com Marcelo Feres, secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Ventilador é com a